Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 26 de março, nós estamos já terminando o terceiro mês do ano, velozmente, e eu quero saudá-los com bom dia, com a paz de nosso Senhor. Esse domingo, nós também estamos nos aproximando do dia 12 de abril, que é o nosso encontro de quarta-feira com o Dr. Barry Dennison, vindo de Jerusalém para estar conosco, dia 12 de abril. Faltam poucos dias para que você esteja conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Você é nosso convidado, vamos receber boas notícias vindas de Jerusalém para nós. E hoje, começando o Evangelho segundo Marcos, nós temos a presença do meu querido amigo, meu irmão, Cláudio de Jesus, meu pastor amado. Seja bem-vindo, Cláudio, esta manhã. Grato, Bispo Renato. Bom dia, nossa querida irmã Lloyd. Bom dia, amados ouvintes que estão mais uma vez conosco, nos acompanhando. E hoje, domingo, de início, né, de uma jornada boa. Uma jornada boa, né, no livro de Marcos, né? Nós já terminamos aí o livro de Mateus e vamos aí adentrar nessa busca de mais um conhecimento, mais aprendizagem, e aí a gente vai passando, né, vai aprendendo também junto com nossos ouvintes. Sim, é bom estar com você também, Bispo Renato. Bom estar com Nosso você, amigo. querido. Bom dia, Lloyd, querida. Bom dia, meu bispo. Bem-vinda. Bom dia. Opa, sempre bem-vinda, né, meu bispo? Muito obrigada. Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia. Bom dia, Diogo. Bom dia você que está aí do outro lado. Hoje, como o meu bispo falou, estamos iniciando uma caminhada, uma jornada, né, no livro de Marcos, uma jornada de muitas experiências. Sim, verdade. E convidamos você a estar presente conosco. Ó. Não solte a nossa mão, nós não iremos soltar a sua. Vamos caminhando aqui, gente. Falando de Marcos, ele tem uma escrita bastante pontual. Ele é muito objetivo e muito veloz nas colocações dele. Eu tenho pensado muito na trajetória desse rapaz que não caminhou lado a lado com Jesus. Quando Jesus morre, ele ainda é um menino. Ele não foi um discípulo daqueles que caminhou com Jesus, como João e Mateus, né? Marcos, ele recebe muitas notícias de Maria, a mãe de Jesus, de Pedro. Ele esteve uma temporada com Pedro ali na cidade de Roma, esteve com Paulo lá também, mas Pedro era aquele que andou lado a lado com Jesus. Então, João Marcos é aquele que começa a sua trajetória de evangelização com muito fracasso, né? A sua primeira viagem missionária foi um fracasso. E graças a Deus ele não desistiu, né? Graças a Ele não Deus. não desistiu do evangelho, não desistiu da sua caminhada de fé e pôde contribuir muito. O primeiro registro que nós temos sobre Jesus foi João Marcos quem escreveu. Ali pelos anos 50, ele deixou esse registro, porque nessa época o gnosticismo e outras filosofias mais estavam tomando corpo e a igreja não estava estruturada, como é o que eu diria, doutrinariamente. Havia muitas coisas que se falava sobre Jesus e os apóstolos começaram a escrever as cartas, o próprio registro do evangelho, para que a gente tivesse uma ideia mais clara e não as fantasias criadas, né? E João Marcos foi o primeiro que teve a iniciativa de pegar esses registros de conhecimento que ele teve sobre Jesus e deixar para nós. Então, embora o livro de Mateus esteja na frente, cronologicamente, o livro de Marcos foi o primeiro registro histórico sobre a vida de Jesus e a caminhada de Jesus com o Evangelho, né? Então, a gente começa já o livro entendendo
Sobre Marcos, né? Não tem filho de Maria, coisa, né? Sim. Lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12, fala quando Pedro que estava preso, aí o anjo liberou Pedro, e Pedro foi parar na casa de Maria, que era mãe de Marcos. Sim. Né, que eles estavam orando, e eu acho que foi esse contato. Marcos já estava numa família que conhecia, claro, né, o reino de Deus, sim, no meio familiarizado com a palavra de Deus, com a oração, né? Era meio aparentado com Barnabé, né? Eles dizem que era primo de Barnabé. Sim, Barnabé influenciou João Marcos de maneira fantástica, né? É ele quem protege João Marcos daquele ímpeto de Paulo, né? Isso. Nessa primeira viagem, sim, né? Ele era muito menino, a gente não tem muita clareza do que aconteceu, mas essa coisa mais infantil o apartou da companhia de Paulo. Depois ele volta a estar com Paulo, né? Paulo diz, me envia Marcos. Me é muito útil, né? Quando ele estava na prisão lá em Roma. Ele disse, me envia Marcos, sim, porque ele será muito útil. Sim. Em Atos a gente vai encontrar esse registro da parceria de Pedro com Marcos, de Paulo com Marcos, né? Porque foi um cara que deu uma levantada. Às vezes a vida da gente começa com fracasso e a gente tende a querer desistir, mas se a gente perseverar, se a gente insistir, a gente não pode se abater por causa... A vida tem fracasso. Cláudia, a gente entrou nesses últimos 20 anos, talvez, do Evangelho aqui no Brasil, numa rota muito perigosa. Eu vejo mais... como aquela coisa da busca de uma identificação com a Liga da Marvel do que com o Evangelho. As pessoas se esqueceram que na vida a gente não ganha o tempo inteiro. A gente tem que aprender a perder também. A gente não está em pé o tempo inteiro, a gente escorrega e cai. E pessoas que não sabem cair também têm dificuldade de se levantar. Então a gente precisa acontecer que o movimento da vida é esse. Se a gente não entender isso, se a gente não humanizar a relação da gente, fica muito complicado. A frustração tem tomado conta de uma multidão. O número de pessoas que já não caminham mais no Evangelho é muito grande, porque elas entram para um mundo de fantasia, de um Evangelho fantasioso, e se divorciam daquilo que é real. O Evangelho não vem esconder uma natureza humana. Ele veio revelar a natureza humana. Deus nos ama na natureza humana. A gente não tem que ter vergonha de ser humano, de estar doendo, de estar sofrendo. Não há reprovação divina quando eu passo por dificuldades. Deus sempre vai estar ali. A história de Marcos me remete a uma realidade do Evangelho, que é a realidade da superação. O Evangelho me leva a superar, mas me leva a encarar a minha realidade. Quando eu não encaro a minha realidade, o que eu estou fazendo inconscientemente? Eu estou recalcando processos que eu devia me ver livre deles. E eles vão me fraturar e vai deixar a fratura lá dentro de mim. Se não encarar, Cláudio, se a gente não encarar e resolver, aquilo fica fraturado, quebrado dentro da gente, fazendo mal a vida inteira. É mesmo. Então, João Marcos é o cara da superação. Ele entendeu que foi o pomo da discórdia de uma companhia, que era Paulo e Barnabé, mas ele não desiste, ele não desanima. Ele tem ali um companheiro incentivador, que é Barnabé, que vai levá-lo a um novo nível, E a gente precisa entender que esse é o movimento do Evangelho em nós, nos levar a um novo nível, uma nova disposição. A gente vai fazer a leitura aqui do texto, que a gente vai começar hoje, né? É o primeiro versículo do primeiro capítulo de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Você pode fazer a leitura para nós, Loide? Sim, vamos iniciar agora. Ok. Ok?
As boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem. Só um instantinho, dá uma paradinha aqui. Prestemos atenção. O Evangelho é isso, as boas notícias acerca de Jesus. A mensagem, o Evangelho é este. As coisas sobre Jesus. Ponto. Desculpe te atrapalhar aqui, mas eu queria sublinhar isso, né? Perfeito, bispo, foi perfeito. As boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem, começam aqui. Seguindo ao pé da letra o livro do profeta Isaías. Observem com atenção. Enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João, o Batista, apareceu no deserto pregando um batismo de mudança de vida que leva ao perdão dos pecados. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, e enquanto confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no Rio Jordão, como sinal de uma vida transformada. João vestia uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura por um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação era esta: o mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu os batizo aqui no Rio, mudando a velha vida de vocês pela vida no reino. O batismo dele com o Espírito Santo irá mudá-los de dentro para fora. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Que coisa maravilhosa. Vamos dar uma paradinha aqui. A gente tem bastante conteúdo aqui, né? Gente, esses dias eu estava aqui pensando no grande sucesso que João Batista faz lá no deserto da Judéia. Lembra, ele mesmo fala sobre isso, que ele não é o protagonista. Ele é esse precursor que vem abrir o caminho. Sobre ele, Jesus vai dizer assim, que antes dele não houve ninguém semelhante, nem depois dele haveria outro igual. João Batista é classificado como único por Jesus. Mas olha a figura que é João Batista. João Batista era um nazireu. Então, imaginemos, ele nunca tinha cortado o seu cabelo. Ele tem cerca de 30 anos de idade, 30 anos sem cortar o cabelo. Era um nazireu. Ele não vestia um terninho Gucci, um Armani, um Yves Saint Laurent. Ele usava uma esdrúxula vestimenta de pele de camelo com cinto de couro amarrado pela cintura. Sua dieta era gafanhoto e mel silvestre. Não dava nem para chamar João Batista para almoçar em casa, porque a sua dieta não cabia. Era uma figura esdrúxula. Tente imaginar, só imaginar. Dê asas à sua imaginação e olhe para João Batista. Sendo ele o precursor do Messias, homem ousado que carregava a palavra que veio sobre ele lá no deserto, ele não estava lá em Atenas, no Areópago, anunciando o evangelho para fazer grande sucesso. Ele não estava na porta do templo de Jerusalém. Ele estava lá no deserto da Judéia e uma multidão ia até ele para ser batizada. Por quê? Ele mesmo responde: porque ele era uma voz que clamava no deserto.
Ele não era um eco, uma reprodução da voz de alguém. Ele tinha autenticidade. As pessoas, Cláudio, a gente estava falando ainda há pouco sobre essa onda dos modelos desenhados, não é? E João Batista não segue um modelo desenhado. Ele decide ser ele, a voz. E as pessoas são tão inseguras que elas estão correndo atrás de modelos para se adequarem aos modelos, buscando conforto na adequação dos modelos. E nunca terão conforto, porque ninguém vive confortavelmente dentro de um espectro do avatar. A gente só encontra verdadeira segurança quando nós nos tornamos nós mesmos. E João Batista é esse, ele é ele mesmo. E ele atraía uma multidão. Até os religiosos saíam de Jerusalém e iam para o deserto da Judéia para serem batizados por ele. Quando nós nos tornamos uma voz, nós seremos ouvidos. Enquanto nós formos ecos, covers, repetidores de uma mensagem, a gente vai correr o risco de ficar sozinho. João Batista atrai essa multidão porque ele tem a palavra nele. Ele é tão autêntico que as pessoas precisam ouvir o que ele está dizendo. A autenticidade faz toda a diferença. Sim, claro, né? Lloyd, claro. Não ser um modelo copiado, a autenticidade, não repetir padrões. Eu não sei quem eu não sou. Eu copiar a voz do outro, o modelo de falar do outro, eu copiar o vestir do outro, né? Muitas vezes é isso, essa geração está atrás de modelos, copiando modelos para ser. E, na verdade, o grande segredo é a autenticidade, que eu nasci para ser, os dons e os talentos, a voz que já está dentro de mim, o modelo perfeito que já está comigo, né? Que o Senhor já me deu, já está comigo, já está contigo. Não adianta ninguém copiar, querendo ser você, fazer do seu jeito, porque todos nós, pastor Cláudio, somos modelos únicos de Deus. Né? Então, por isso cai bem muitas vezes o que você faz, ficou tão bem e admirável, porque é você, é você. Sim, é verdade. Cláudio, eu fico muito perplexo diante da força de João Batista, diante de toda aquele momento da história. E outra coisa, ele se posiciona como precursor. Ele não atrai para ele as atenções. Ele sabe muito bem, a frase que ele cresça e eu diminua é dele. Porque ele se posicionou. E não é um problema ser o segundo. Não há nenhum problema em ser o segundo. O problema em ser o segundo desejando ser o primeiro. E João Batista não tinha isso dentro dele. Ele sabia muito bem qual era a sua missão, estava clara para ele. Isso não roubava dele a sua paz. Ele aponta para Jesus como aquele que vem para mudar completamente. Quando ele começa no deserto, ainda no deserto, anunciando arrependimento, e eu vou repetir algo que eu já tenho dito inúmeras vezes, arrependimento, essa palavra é metanoia, mudança de mente, noia é mente, meta é mudança. Mudem a cabeça de vocês. Não tem a ver com os remorsos que eu tenho sobre os pecados que eu cometi. Metanoia tem a ver com mudança de mentalidade. João Batista vem anunciando a vinda do reino, a vinda do rei. E para recebê-lo tem que mudar de cabeça, não dá para continuar com a mesma cabeça. Tem que mudar de mentalidade. A mudança de mentalidade muda a vida da gente. A mudança vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E é isso que ele explica. Vem de dentro. Há pessoas caprichando o lado de fora.
mas continuam bagunçados, caóticos pelo lado de dentro. Se você muda pelo lado de dentro, as influências que isso produz do lado de fora são incríveis. Incríveis. Você pode mudar até seus dentes, mas se seus olhos não sorrirem, não adianta nada a mudança dos seus dentes. Porque um sorriso, ele é dado com os olhos. Talvez, mais com os olhos do que com os dentes. Então, assim, de onde vem o sorriso dos olhos? Vem de dentro. O sorriso dos olhos não vem de uma harmonização nessa máscara facial. Ela vem de uma alma que está sendo trabalhada, melhorada, qualificada. Então, mudança vem de dentro para fora. Você pode mudar a sua roupa, mas não muda seu caráter. Há coisas em nós que, se não acontecem de dentro para fora, não vai acontecer nada. E eu não estou falando que você não deva ser caprichoso nas coisas do lado de fora. Eu estou dizendo que mudança acontece pelo lado de dentro e ela alcança abundantemente tudo pelo lado de fora. Eu acho interessante quando João Batista, ele tem muita noção até onde vai a missão dele, né? Ele diz assim, eu batizo vocês aqui para a mudança da velha vida de vocês pela vida do reino. Quer dizer, ele sabe até onde vai a missão dele, mas vem um aí que vai trazer uma mudança, essa que é a mudança. Que é a mudança de dentro para fora. Exatamente. Ele sabe até onde vai a missão. Ele sabe, esse aqui é até onde eu posso ir. Mas vem aquele que vai fazer coisas maiores do que essas. É interessante isso. Muitas vezes a gente quer virar a coisa de cabeça para baixo e dizer, eu faço mais do que Cristo. Olha aqui, né? Muitos pregadores achando que faz muito mais, né, do que Cristo. Basta, a minha mensagem é mais atual. A minha mensagem tem todo o poder. Já está ultrapassado aquilo que aconteceu. E aqui João Batista é esse homem que eu sei até onde eu vou, eu sei até onde está a minha missão, até onde ela vai, mas vem aquele que vai fazer coisas maiores, pastor Cláudio, maiores. Alguns dizendo para Deus assim, Deus, sem mim nada tu poderes Nada. fazer, né? Mas eu acho bem interessante a mensagem de João Batista, né, pela originalidade dele, né, uma voz diferenciada. Eu entendo que naquela época havia o batismo, as pessoas já se batizavam. Se batizavam principalmente os prosélitos, né, para conversão ao judaísmo. Quando João Batista ele apresenta o batismo para a redenção, para a salvação, ele começa a diferenciar essa voz. Essa voz ela começa a se destacar em meio a tantas outras vozes que ali já existiam. Então, eu pregava no deserto. Não precisou ir na cidade, as pessoas iam a ele até ele para serem batizados e vivenciar um novo batismo, que era o batismo do arrependimento. Ele pregava isso, o batismo por arrependimento, e tanto que dizia, olha, eu estou batizando com água, mas vem um que vai batizar vocês de uma forma diferente. Vem um que vai batizar vocês, que vai mudar. Eu estou mudando aqui na imersão na água, mas aquele que virá e mudará vocês uma imersão interior, de dentro para fora. João, ele tinha essa diferença. Ele fez a diferença na época. Jesus falou, olha, não houve nenhum antes dele nem depois. Ele foi o mensageiro dessa nova proposta. Até então se vivia, né, dentro de uma outra realidade. João trouxe a proposta da salvação através do Filho do Homem, através de Jesus Cristo. Ele foi o mensageiro dessa proposta. João foi um impacto. Se vocês bem se recordam, alguns sacerdotes, eles iam ao deserto da Judéia para João batizá-los. Sim. O impacto da voz de João era um trovão, né? Era um trovão. E o coração dos homens eram abalados. Muitos sacerdotes estavam indo lá para serem batizados. Porque, como você falou, o sistema do batismo houve muito tempo antes de João aparecer. Até o Yom Kippur, né? No Yom Kippur se batizava, né? Anualmente o judeu se batizava. Era a cerimônia do Yom Kippur.
Mas João não vem dando seguimento a esse batismo. Ele vem para dividir águas, era o batismo divisor de águas na vida das pessoas, né? E isso impactava muito a sociedade. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo, é o segundo bloco do dia de hoje, dia 26 de março de 2023. Lembrando a você que pertinho agora, dia 12 de abril, quarta-feira, às 19h30, temos a presença do Dr. Ber Denison, que vem de Jerusalém para estar conosco, junto com sua esposa, a doutora Debbie, para juntos celebrarmos a vitória do Cordeiro. Vamos falar sobre esse resgate da missão esquecida da igreja, né? A igreja tem se esquecido de muitas coisas, Cláudio e Lloyd, ao longo dos anos, né? Então, dia 12 de abril será uma quarta-feira, não é culto habitual nosso, mas nós estamos marcando essa quarta-feira porque é o que coube dentro da agenda dele, não é? Queridos, nós estamos aqui estudando o livro de Marcos, estamos no capítulo 1, e lá no versículo 11 tem um registro que eu não posso me esquecer dele. Pela primeira vez, o céu se abre e uma voz se ouviu. Todos que estavam ali ouviram aquela voz. Era a aprovação do Pai sobre a vida de Jesus. A expressão, você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Como diz a sua versão, Cláudio? Escolhido, é a mesma coisa. Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor e a alegria da minha vida. Alegria da minha vida. Essa expressão é o sinal da aprovação. Tem uma mensagem minha no YouTube chamada O Sistema da Aprovação, ou alguma coisa assim, em que eu uso esse texto aqui para explicar que quando uma criança, quando uma mulher, quando um homem, quando um filho é aprovado em casa, ele não se perde no meio da rua. Agora, quando ele não tem essa aprovação dentro do contexto familiar, doméstico, ele se encontra perdido no meio da rua, buscando a aprovação na fala dos outros. Jesus logo vai enfrentar o deserto, não é? Ele entra no deserto e quando o inominável lá no deserto o argue, dizendo, se tu és filho de Deus, ora como se tu és filho de Deus? Poucos dias antes, o céu se abre, Jesus ouve, todos ouvem, uma aprovação pública, é a primeira, porque isso vai acontecer de novo. Ele está tão entranhado dessa palavra que rompeu o céu e chegou na terra. Como ele vai se perder no meio do deserto? Como ele vai se perder dele e se perder da voz que o aprovou? Então, é muito importante, Cláudio, a gente aprovar os pares da gente. Aprovar os nossos amigos, aprovar nossos filhos, nossos parceiros de vida, porque isso gera consistência nos ambientes domésticos. Exato. Filhos aprovados, eles têm uma força dessa aprovação dentro deles, é aquilo que nós chamamos de narcisismo fundante. Olha, eu tenho conhecido muitas pessoas que têm dificuldade enorme de se amarem, sabe por quê? Porque elas não foram ensinadas a se amar na sua infância. E aí fica difícil, buscando nos outros a garantia desse amor, porque não se amam, porque não foram ensinadas. Amor se ensina, amor se aprende, assim como odiar. A gente aprende a odiar, mas aprende a se amar. Então, é muito importante que nas nossas relações interpessoais
nós estejamos atentos para aprovar quem caminha com a gente. Porque a reprovação cria cicatrizes exageradas em nós. Na verdade, são fraturas que podem estar incomodando a vida inteira. Jesus, ele é aprovado pela boca do Pai. Isso, para mim, quando eu li esse texto e entendi o que estava acontecendo, isso, para mim, foi uma lição extraordinária para as minhas relações com as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Aprová-las é minha competência. É verdade, bispo. E você está falando uma coisa muito importante em relação aos filhos, né? Quando você aprova o teu filho, você gera nele uma confiança... Autoconfiança, né, cara? Tão importante para ele. Autoestima, autorrespeito. Isso na caminhada dele vai ser essencial. Exatamente. Vai ser essencial. Ainda que ele esteja atravessando o deserto, essa aprovação do Pai, que gerou dentro dele essa autoconfiança, vai ajudar ele a passar por esse deserto sem muitas dificuldades. Sim. Não estou dizendo que não vai haver dificuldade, vai haver dificuldade. Mas ele já está lá, ele já está lá imerso, cheio de confiança, de autoconfiança, preparado para enfrentar as dúvidas que porventura outras pessoas tentarem colocar na cabeça dele. E isso acontece muito na caminhada, dizendo você não pode, você não vai ser capaz, mas ele já teve a aprovação do Pai. Isso já foi gerado nele. Esse sim eu posso. E quantas crianças, quantas pessoas não têm sofrido, não têm se reprovado, né? Se reprovado porque não foram gerado dentro deles essa confiança, essa aprovação, partindo lá mesmo do lar materno, do pai, da mãe, foram reprovados, não gerou isso dele. Pessoas que não conseguem caminhar, se sentem menosprezados o tempo todo, reprovados o tempo todo, não tem autoconfiança, não tem disponibilidade para seguir em frente nenhum dos seus projetos, porque não se sentem capazes. Sim, Cláudio, eu tenho lidado com pessoas, acho que vocês também, porque é comum isso acontecer. É comum, exatamente. Pessoas que dizem assim, minha mãe me disse quando eu era pequenininho, você não vai dar certo na sua vida, você vai fracassar, você não aprende nada, você é burro, você é estúpido. São palavras que entram, a criança não tem maturidade psíquica para assimilar a loucura da mãe, a loucura do pai, a loucura do cuidador. Então, ela, como uma esponja, ela absorve essas palavras e aquilo vai fundá-las, inaugurá-las. É disso que tu está falando aqui. Vai inaugurá-las. E muitas pessoas que nós conhecemos foram inauguradas com palavras de reprovação, com palavras que deixaram marcas profundas, verdadeiras fraturas dentro da alma delas. Eu não estou aqui aventurando, eu estou dizendo que é assim que acontece dentro da mente humana. É isso mesmo, bispo. Eu fui uma dessas crianças, né? Na minha criança, eu recebi muitas palavras. Você é burra, menina. Tu não sabe fazer nada. Tu não sabe somar, não sabe dividir. E quanto mais essas palavras chegavam em mim, eu me apavorava, porque eu achava que eu era burra, como se dizia, que eu não tinha esse conhecimento, não sabia como transformar um resultado, né? E eu me bloqueava. Eu me paralisava, eu chegava até a fazer xixi na escola, quando a professora perguntava tabuada, né? Porque aquilo me bloqueava, eu não trabalhava, minha mente não trabalhava, e isso escorria para várias áreas da minha vida. A maneira como eu me relacionava com meus coleguinhas, porque, já vai a chata, essa menina é chata, tagarela, fala demais. E eu fui crescendo, me inibindo mais, porque eu estava sendo uma pessoa inconveniente, inadequada. Isso escorria para a consumidora, que era eu. Não entrava em uma loja que tinha, né, uma roupa mais cara, porque eu achava que não era para mim, porque eu era atravessada por palavras, não merecia, crenças de incapacidades, de merecimento,
conhecimento, crenças de identidade, porque são palavras que mexem na nossa identidade, Sim. no nosso ser. E vai escorrendo na maneira como nós vamos lidando com nossos filhos, como vamos lidando com as finanças, como vamos lidando com a nossa vida profissional, como vamos lidando com os nossos dízimos e ofertas, né? Muitas pessoas, por que não dizimamos ou não ofertamos? Porque estamos preenchidos até hoje com palavras Escassez, de não? escassez. Sim. Se você der, você vai empobrecer. Se você der isso que teu pai te deu, você vai ficar sem. Então, palavras que nos projetam para uma vida de escassez. Sim. Aí vem Jesus trazendo uma palavra que nos projetam para uma vida de abundância. Um outro nível, Sim. né? Que é isso que Marcos vai falar. Sim, grandes problemas na área da educação podem não estar com os alunos, mas podem estar com a escola. Eu li há um pouco de tempo atrás, um dos maiores empreendedores do mundo, ele dizia assim: a escola errou comigo, porque a escola não me ensinou a empreender. A escola me preparou para eu ser um empregado, não para ser um empreendedor, porque o sistema, ele cria essa base sólida sobre a qual a nossa vida vai ser construída. Sim. Você imagina que no sistema de educação atual, nós temos o sistema audiovisual. Mas eu pergunto, onde está o sinestésico? Assim, não é culpa dele. Não. Ele é tão bom quanto. Todavia, a sua forma de captar a informação é diferente. É. Um sinestésico tem dificuldade de decorar a tabuada. Ele precisa participar da experiência. Sim, interagir com o Sim, conhecimento. qual é a escola que vai prepará-lo para o mundo, não é? É. Por exemplo, eu quando tinha lá minha formação na matemática, minha linha de raciocínio era diferente aqui e ali. Eu tinha que arrumar, porque a matemática ela pode ser vista de muitos ângulos, né? Sim. Você tem a geometria, tem a aritmética, tem a matemática moderna, você tem matemáticas, né? Para se chegar ao mesmo resultado por caminhos diferentes. Sim. E eu precisava dos meus dedinhos. Claro. E eu pegava palmada Palmatória. na mão. Menina, os dedinhos não. E eu precisava dos meus dedinhos, porque a minha mente estava bloqueada pela palavra que eu não sabia fazer nada. E eu precisava dos meus dedinhos, mas eu não podia usar os meus dedinhos para dar aquele resultado. Então, por muito tempo, o aprendizado para mim era algo muito ruim. Eu não me atrevia a estar na frente, mesmo que eu tivesse outras áreas abastecidas de conhecimentos, mas eu era considerada como uma menina burra no meio de tantos outros alunos. Mas depois, isso foi muito depois, que alguém disse: não, você não é, você tem capacidades. Olha como você sabe, Sim. olha como você sabe ler aqui, olha como você sabe representar, olha como você sabe cantar. Eu fui... como se diz, me apresentando por outros lados, Claro. já que aquele Tava era paralisado bloqueado. e bloqueado, e eu fui me apresentando por outros lados, igual uma mangueira que dá manga, frutos, quando alguém polda, corta um lado e ela fica caída para o lado do vizinho, dando frutos só para aquele lado. Assim era eu até certo tempo, Sim. até Jesus aparecer na minha vida e mudar tudo. Graças a Deus ele mudou. Graças né? a Deus. Olha, Lloyd, para você ter uma ideia, eu tenho uma dificuldade espacial terrível, Cláudio. Se me der um mapa, eu vou me perder. Eu me perco já com esse aplicativo do Google, né? Me manda um endereço e eu vou para outro canto. Mas minha inteligência flui para outros lugares. Eu tenho essa dificuldade espacial. Compreendo que eu tenho. Eu nem brigo mais com ela. Eu, para chegar a um lugar com segurança, eu tenho que ir várias vezes dirigindo para eu ver os pontos de referência. Assim, se me der um ponto de referência, eu chego. Mas se me der o mapinha, eu vou me perder. Mas isso não é um problema. Eu tenho outros caminhos para chegar lá. Isso. Quando os nossos educadores não compreendem essa multiforme expressão do ser, essa multiforme inteligência, né? Porque são várias inteligências. Várias.
Então, se a gente tem um educador que não compreende isso, vai comprometer o destino da gente, fatalmente. Aí chega o pai, em pleno deserto da Judéia, e diz, está aí, essa é a alegria da minha vida. Cara, se eu sou a alegria da vida do meu pai, eu não tenho que ficar buscando a aprovação de quem quer que seja. Eu fui aprovado em casa. Pessoas aprovadas em casa dificilmente vão se perder num deserto. Verdade, bispo. E eu acho até interessante, né? Porque o Marcos ele não vai entrar muito nessa questão da tentação, né? Você vai ver isso mais no livro de Mateus. Sim. Mas lá no livro de Mateus, Satanás chega para Jesus, se tu és o filho de Deus. Se tu és. Olha, Jesus deve... Rapaz, se eu sou, tu é doido? O próprio Deus, acabei de ouvir lá atrás, Deus já dizendo que eu sou o filho amado dele. Deu testemunho público sobre mim, né? Todo mundo escutou, a sua alegria da vida dele. A importância disso, bispo, na vida de uma pessoa, de um filho, quando o pai, ele dá testemunho público da notoriedade, do amor que ele sente por aquela pessoa, né? E você pega isso e carrega isso para toda a tua existência, durante toda a tua caminhada, porque é a tua referência. A palavra do teu pai, a palavra que nós lançamos, não vou falar sobre de pai, vamos falar dos amigos, a palavra que nós lançamos para alguém vai ser nossa referência na caminhada. Se você negativar a vida de uma pessoa, essa negatividade vai ser referência na caminhada dele. O senhor trabalha na área da psicologia, da psicanálise, sabe quantas pessoas tiveram suas vidas negativadas lá no começo e levaram isso no decorrer da sua caminhada. Positivar as pessoas ali, às vezes no particular, mas publicamente isso faz uma diferença também enorme. Eu não estou querendo falar que você tem que trazer glamour para sua vida ali, né? Notoriedade no meio do público. Não é isso. Não, é se sentir seguro, né, seguro na caminhada. Né? Se sentir seguro, confiante naquilo que você recebeu lá atrás, na positividade que você recebeu lá atrás. Jesus estava seguro na caminhada do deserto. Satanás, ele tentou, não foi só uma nem duas vezes, tentou Jesus por várias vezes. Ele passou 40 anos seguro de quem ele era. Né? Ele já sabia ali onde ele estava, onde ele tinha sido fundamentado, quem é que tinha positivado o ministério dele. Então pronto, que não tinha nada a fazer. Cláudio, a gente não pode esquecer que a nossa vida adulta é pilotada pela nossa fase infantil. Sim. Né? Outro dia eu estava ouvindo um gracejo de alguém que dizia que os 40 primeiros anos da nossa infância são os mais difíceis, né? Então, assim, nós passamos a vida toda sendo pilotados por essas crenças que se estabeleceram na nossa infância, né? É claro que a gente não está falando da infância de Jesus, mas a gente está falando sobre a aprovação. A importância da aprovação. Exatamente. Como isso deixa uma marca de segurança na vida da gente, né? Como Deus aqui apareceu para dar a identidade de Jesus. Você é o meu filho amado. Eu tenho alegria em você, né? Isso me comprazo, eu tenho prazer em você. Eu tenho alegria da minha vida. Deus, isso foi demais. E logo aqui no início do ministério de Jesus, isso é importante, fundarmos bons começos em nossas vidas, né? Para a nossa caminhada. Quem eu sou? E aqui na Bíblia toda ela vai dar a nossa identidade. Você é filha amada, você é querida, você é propriedade escolhida de Deus, né? A Bíblia vai dar essa identidade para que a gente tenha uma caminhada em Cristo segura. Quando eu leio o texto de Isaías, que é um contemporâneo do exílio babilônico, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Tenho pensamentos de paz, não de guerra. Eu estou pronto para dar um futuro abençoado para vocês. Porque aquelas mentes que nasceram ali, porque são praticamente 2 gerações, 70 anos de exílio babilônico, eles nascem com aquela mentalidade de exilados. Para você ter uma ideia, o povo de Israel, eles passaram a se chamar, nesse exílio, de filhos do exílio, filhos da Babilônia.
Eles não eram mais os filhos de Deus, eles não eram mais os descendentes de Israel. Perderam a identidade. Perderam identidade. 2 gerações com vácuo de identidade. Aí Deus... Não, é Jeremias. Mas Isaías também é contemporâneo. Isaías e Jeremias, né? São os 2 profetas contemporâneos ali do exílio babilônico. Cada um profetizando em áreas diferentes, né? Mas é Jeremias 28 ou 29, se não me engano. 29. Eu é que sei. Interessante que Deus diz para Jeremias assim, escreve, manda uma carta para eles. Diga para eles que eu é que sei que pensamentos tenho a respeito deles, não é? Então, tu imagina, era Deus ressignificando a trajetória deles, porque eles haviam se esquecido por causa do clima que estava sobre eles, por estarem vivendo a condição de exilados, não é? Enquanto o Senhor disse, olha, casem-se, vivam suas vidas, né? Exatamente. Vivam naturalmente, né? Vivam naturalmente. Prosperem nesse lugar. Prosperem, porque um dia vocês retornarão. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta. Vou mudar vocês de endereço. Oh, que coisa maravilhosa, né? É tão bom a gente ser identificado, qual é a nossa língua, qual é a nossa nação, de quem somos filhos, onde fazemos parte. Lodi, a fundamental importância na nossa vida é estar firmado na palavra. Assim, há cristãos que não têm o mínimo interesse em permitir que a palavra os atravesse. É só um texto religioso. A palavra não os atravessou. Acho que é Pedro quem diz que nós fomos gerados pela palavra. Gerados pela palavra. Gerados pela palavra é que nós temos uma nova fundação. A fundação da palavra de Deus. Não mais aquela fundação na qual nós fomos fundados, que gerou tantas marcas em nós. A palavra nos funda também, nos dando um novo alicerce, uma nova dimensão, uma nova possibilidade. Se eu fui fundado em palavras de escassez, eu agora sou fundado pela palavra de abundância. E eu preciso me permitir ser ressignificado por essa nova palavra que me fundou. Ser falado por esta palavra é a chance que eu tenho de quebrar esses paradigmas que foram colocados dentro de mim. Esses padrões familiares, né, que vão seguindo na vida, se não houver essa aceitação. Sim, se não cortar o cordão umbilical. Cortar esse cordão umbilical de tantas crenças que limitam, né, que nos limitam, não dão possibilidades de caminhada, de uma esperança, de um novo alvorecer. Nós ficamos repetindo costumes, padrões, tradições, né? Aí quando vem o Senhor diz, eu que sei que pensamentos que eu tenho a teu respeito, Renato, tu não és esse que tu tá pensando que é, tu és, aí vai te dando aí tua identidade. E isso é maravilhoso, quando Deus colocou, disse quem eu era como filha, tu és amada, tu és querida por mim. Olha, te agiganta, agora mesmo que eu vou te usar, filha. No tempo da minha separação, eu disse, agora, Deus. E agora o Senhor disse, te levanta daí. Já chega de chorar, agora mesmo que eu vou te usar. Sabe por quê? Agora tu tem a tua própria história. Tu não vai falar ou contar a história de ninguém. É a tua própria história de superação, de dor, história vitoriosa. E foi aí, nessa história que eu me levantei. Enxuguei lágrimas e disse, eu posso caminhar, eu posso prosseguir. Palavras nos atravessam, né? Não é? Eu vejo pessoas que estão mortas por causa de palavras. Mortificaram áreas da vida delas. Todos nós, ao recebermos uma palavra, essa palavra nos afeta. Nos afeta em intensidades diferentes, mas nos afetam. Eu posso não ser aquilo que estão dizendo sobre mim, mas aquilo provoca um certo mal-estar em mim. E eu preciso ressignificar aquela palavra e não usar isso como uma esponja para me travar. E a palavra é esse remédio, né?
Quando a canção diz a tua palavra é o remédio que cura todo o meu ser, palavra é remédio. Gente, palavra é remédio. Palavras limpam, palavras curam, palavras ressuscitam, palavras ressignificam. Empoderam. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com as palavras e dizer as palavras certas. Em educação, a gente vai sempre errar, mas que não seja um dolo, que não seja uma maldade planejada, que seja erro cometido pela própria vida, mas que a gente não tenha essa intenção dolosa de ferir, seja lá quem for, que caminhe ou que não caminhe com a gente, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco do nosso programa. Lembrando a você que agora, dia 12 de abril, estamos pertinho já, nós temos a presença do Dr. Barry Dennison, que vem diretamente de Jerusalém para estar conosco. É uma quarta-feira, a partir das 19h30, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Vai ser uma noite memorável, uma noite super abençoada, e nós queremos convocar você para estar conosco. Não perca. Um convite assim de todo o coração. É uma riqueza aquilo que a gente vai estar recebendo nessa quarta-feira, dia 12 de abril. Por isso eu estou convidando você para estar conosco. Você pastor, você pastora, você trabalhador, você membro de alguma igreja que queira adquirir conhecimento e queira participar de um encontro formidável, dia 12 de abril, quarta-feira, às 19h30, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Nós aguardamos você. E vamos agora nos voltar novamente para o texto do Evangelho segundo Marcos. Nós estamos já no versículo 12, na noite. Versículo 12. Poxa, esse assunto do bloco passado rendeu bastante. Um versículo, mas rendeu muito, né? Foi muito bom. Eu espero que tenha sido bom para você. Temos tido tantas notícias, Cláudia e Lloyd, de como as pessoas estão recepcionando, algumas estão sendo curadas, outras estão sendo transformadas pelo conhecimento. Eu me sinto tão feliz por poder estar participando desse programa e trazendo libertação, trazendo cura, trazendo salvação para as pessoas de um sistema tão castrador que tem machucado tanta gente. E o Evangelho, ele é assim, da essência libertadora. Ele produz libertação na vida da gente. Nós estamos já aqui no versículo 12 do capítulo 1, e nós vamos proceder à leitura e o comentário devido, né? Isso, versículo 12. Imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto. Durante 40 dias e noites, ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia e os anjos tomavam conta dele. Depois que João Batista foi preso, Jesus mudou-se para a Galileia e ali pregava: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Ponto, dá uma paradinha aqui. É o que eu estava te dizendo, mudem de vida. Não é arrependimento, não é aquela compulsão, não é aquele choro, aquela lamúria pelo pecado cometido. Muda de vida. Transforme a cabeça de vocês, mude a mentalidade de vocês. Essa era a pregação de João, essa é a pregação de Jesus. Jesus está anunciando agora na Galileia. Ele sai da Judéia e vai para a Galileia anunciar a grande mudança. Aqui fala de uma coisa que eu não tinha prestado muita atenção. Esse texto de Marcos fala de como Jesus esteve exposto ao perigo lá no deserto. Os animais que lá estavam e os anjos tomavam conta dele.
Eu acho que é a primeira vez que aparece aqui a presença dos anjos protegendo Jesus lá naquela região desértica, né? Quando ele estava exposto aos animais selvagens, que eram a companhia dele, né? Era o perigo dele ser devorado por algum lobo, por algum animal mortal. Jesus estava em figura de homem, né? Estava em figura humano. De homem. Né? Sim, Lloyd, é isso que às vezes é difícil nossos irmãos pensarem na humanidade de Jesus. Normalmente, quando pensam em Jesus, pensam só na figura divina, não pensam na fisiologia dele, fisiologia humana, não pensam na necessidade. 40 dias e 40 noites que ele teve fome, era humanidade. E a gente precisa olhar para isso, porque ele era figura humana e que ele produziu. Ser guardado. Sim, ele produziu salvação porque ele era figura humana, precisou ser guardado. A figura humana de Jesus representa a manifestação adâmica, o último Adão. Jesus veio em carne. Jesus não era uma criatura híbrida. Ele era 100% homem. Aquele que era 100% Deus, agora é 100% homem. Se Deus não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi um homem chamado Jesus. Foi a morte do último Adão. E ele ressuscita em carne. Ele termina o ciclo adâmico e recomeça um ciclo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 28, diz que ele é o primogênito de uma nova criação. Nós somos predestinados a sermos como ele. Porque ele foi homem, e eu sou homem. Minha origem está nele agora, nessa relação entre o último Adão e aqueles que foram criados à sua semelhança, a semelhança do segundo Adão. Então, eu preciso pensar nisso. E isso não diminui, pelo contrário, ressalta a grandeza. Quando Paulo diz que ele se fez carne, é João quem diz que ele se fez carne e habitou entre nós, e Paulo vai dizer que ele assume a forma de servo, né? Ele assume, ele não usou com usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, transformou-se em figura humana. Esse movimento é que torna o Evangelho no brilho que ele tem. Quando Jesus diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, não era Deus dizendo eu venci o mundo. Era um homem chamado Jesus dizendo, eu venci o mundo, tenham bom ânimo. Vocês vão vencer também, digo eu, né? Vocês vão vencer também. Se animem, não se desanimem. Quando eu olho aqui, esse Jesus que durante 40 dias e 40 noites está lá no deserto, sendo protegido pelos anjos por causa do perigo dos animais selváticos, eu preciso pensar nessa humanidade de Jesus. Não desumanize Jesus. Não faça isso. Isso não é justo, não é honesto com o Evangelho. O Evangelho só é perfeito por causa disso. Foi na pobreza dessa humanidade que ele nos enriquece com a divindade. A ponte, o elo de ligação entre os homens e Deus é Jesus homem. Pense nisso. A gente tem um Jesus dentro da gente que é aquele Jesus que anda em slow motion, né? Que é um semideus. Flutua, acho que nem anda, não né? Anda, flutuou sobre a terra. Que todo mundo concordava com ele. Sim. Essa ideia romântica, ela não é real. Tipo assim, Jesus, quando fala, tudo muda. Gente, não mudou a vida de um monte de gente. Muda a vida de quem ele quer mudar, de quem tem seu coração ávido por isso. Mas ele era humano. Não se esqueça disso.
Isso é importante para a gente ganhar qualidade na vida da gente, né? E a importância é tão grande, bispo. Você citou um ponto importante, Paulo citando que ele foi o primogênito de uma nova geração. Né? Então ali, a partir de Jesus, e você vai trazer o texto de que aquele que está nele, uma criatura nova é, né? A partir de Jesus se formou uma geração não de um povo híbrido, mas de uma nova criatura. Sim. De novos homens e novas mulheres, partindo desse princípio que o senhor acabou de falar, daqueles que aceitam essa mudança. Quem está em Cristo. Quem está em Cristo, quem está nele, nova criatura é. Deus pega a partir de Jesus essa geração que se transforma, que se torna nova, diz, olha, a partir de agora vai ser homem e espírito, uma só pessoa. Uma só pessoa. Um só ser. Uma nova criatura. Algo novo que vai caminhar sobre a terra para fazer a diferença. Porque quem está nele é novo, sim. Tudo que havia de velho se passa e tudo se faz novo. Jesus, ele foi tão humano. E se eu for discutir a humanidade de Cristo aqui, eu estava até conversando com o nosso amigo Diogo, que muitas das vezes que eu tentei discutir essa humanidade de Cristo, me jogaram pedras. Anátema. Anátema. Vou rasgar minha veste, né? Porque isso é maldição. Isso aí é blasfêmia que tu tá falando. Não é. O senhor disse uma coisa muito correta. Jesus, ele foi humano. Na sua humanidade, ele precisou ser guardado. Na sua humanidade, ele foi tentado. Na sua humanidade, ele necessitou que anjos viessem e cuidassem dele ali e o protegessem de feras do deserto. Ele poderia, como a Lloyd falou, irmã Lloyd, ele poderia ter sido devorado por lobos, por leões, né? Leões do deserto, poderia ser atacado na sua humanidade. As pessoas podem perguntar, mas ele não era Deus? Ele não poderia... Ali ele era homem. Ali ele era homem. Eu falava até um dia eu fui falar para um amigo que na humanidade de Jesus ele fez todos os milagres dele. Não como Deus, mas como eu. Vou rasgar as minhas vestes, que tu falou agora uma blasfêmia. Autoridade resgatada. Autoridade resgatada. E a dificuldade muito grande das pessoas, daqueles que se dizem cristão, muitos se dizem cristão, teólogos, por aí vai, de entender essa humanidade de Cristo. São os embaraços teológicos. Os embaraços teológicos, de entender a humanidade de Jesus, que sendo homem, né, ele fez todas as coisas. Cláudio, o texto de Romanos 8:29, foi o texto que eu citei, diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro do gênero, o primogênito entre muitos irmãos. Então, é isso aqui que a gente precisa entender. Assim, não precisa de muita reflexão teológica, só precisa entender com a clareza da própria literatura. Está escrito aqui. Marcos aqui, ele fala apenas em 2 versículos dessa humanidade, mas no livro de Mateus, que nós acabamos semana passada, Mateus referencia o capítulo inteiro não, capítulo 4 até o versículo 11, versículo 11, ele fala dessa natureza de Jesus. Teve fome, teve sede, foi tentado, né? Ele coloca essa humanidade, ele fala com mais detalhes, porque Mateus conviveu com Jesus, né? Fala disso. Marcos ouviu muito de falar, então ele não quis entrar em detalhes, porque ele apenas ouviu coisas, né? Sim. Então é interessante aqui, Marcos fala em 2 versículos dessa humanidade, que os animais selvagens eram companhia e os anjos tomavam conta dele. Sim, exatamente. Coisa assim, para mim, isso clareia o Evangelho, clareia o meu entendimento sobre a importância de Jesus. Você se lembra muito bem da primeira profecia declarada sobre a vinda de Jesus, que está no livro do Gênesis, quando Deus diz para a serpente, né, que da semente da mulher nasceria um, que lhe esmagaria a cabeça, e ela, a serpente, lhe feriria o calcanhar. Está falando sobre morte e ressurreição. Jesus, quando nasce da semente da mulher,
não nasce um Deus, nasce um homem, a semelhança do primeiro Adão, que nasce do sopro divino num material terreno. O último Adão nasce do sopro divino também numa natureza terrena, o ventre de Maria. Então, isso aqui é inquestionável para todos nós. No primeiro Adão nasce terreno. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o último, se o primeiro era alma vivente, o último era espírito vivificante. Paulo fala muito claramente sobre isso, né? Então, esse homem que nasce do útero de Maria é espírito vivificante. É ele quem vai mudar o cenário. É ele quem vai cumprir a missão de esmagar a cabeça da serpente. Quem é que esmaga a cabeça da serpente? Um homem, Adão. O último Adão. Acaba com a autoridade. A cabeça da serpente é a autoridade, né? Ele acaba com a autoridade. Tem seu calcanhar mordido, ou seja, ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia. Ressuscita em carne e é assunto aos céus. Volta à origem da divindade. Mas ele passou 33 anos como Adão. Eu fiz uma vez uma pesquisa a respeito dessa divindade de Cristo, né? De por que ele tinha que ressuscitar. E a respeito do primeiro Adão, que foi dado o sopro de vida no Adão, e Jesus, que nasceu do ventre de Maria, né? E a diferença disso, daquilo que foi formado do barro e daquilo que foi unificado com o Espírito, né? E eu cheguei numa frase chamada, eu até compartilhei isso com o senhor uma vez, chamava-se apoptose, né? Que toda a célula, ela tem programação para morrer. Toda célula humana, todo ser vivo que existe na Terra, ela é programada para morrer. Isso chama-se apoptose. Apoptose, traduzindo, vem desde a queda, né? Desde tose, né? Que é tosar, né? Que é queda, e apop, que é desde a queda. E quando houve essa fusão do espírito com a genética humana, essa programação de morte celular, ou morte celular programada, não aconteceu com Jesus. Porque a fusão de Deus, do Espírito de Deus, com o gene humano, tirou essa programação. Jesus, ele tinha que ressuscitar. A morte não poderia vencê-lo mais, porque não havia programação. E essa programação, essa mudança, ela acontece quando nós aceitamos Jesus, porque quando nós aceitamos Jesus, nós também nos tornamos uma nova criatura e somos onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Não existe mais. Não existe mais. A humanidade de Jesus, a característica de Jesus foi essa. Que nessa humanidade havia uma nova programação. E essa mesma programação, ela iria se estender a todos aqueles que o aceitassem também. Nós passamos por essa programação, nós fomos reprogramados, sim, para nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus, vivendo isso que ele viveu na humanidade dele. Seu dia 33 anos até a ressurreição, e às vezes a gente ainda pensa, né? Tem aquele pensamento, aquela ideia de que Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou mais como um homem. Era um né? fantasma. Era um fantasma, ali um ser luminoso que aparecia e desaparecia quando ele queria. Mas não, ele continuou, passou ainda 40 dias transitando no meio, cozinhando, conversando, comendo e bebendo. Fantasma não come nem bebe, né? Sim, mas cheio de autoridade e poder. Cheio de autoridade. Era um corpo glorificado. Era um corpo glorificado. Ali já havia acontecido a mudança, né? Mas ele continuava sendo de carne e osso. Foi assunto aos céus, né? Ele ascendeu aos céus e ali foi transformado. Porque havia muita lenda sobre essa aparição de Jesus como se ele fosse um fantasma, né? Por isso é que Paulo diz que ninguém que diz que ele ressuscitou em carne, né? Todo aquele que diz que ele ressuscitou em carne tem a revelação, tem o conhecimento de Deus. Sim. Porque havia uma negação que ele não ressuscitou em carne, né? Que ele era um fantasma, que ele era uma alucinação, né?
E isso não, para nós cristãos, é impossível conceber, né? Ele de verdade ressuscitou em carne. Ele colocou diante de Tomé aqui, Tomé. Bota a tua mão na Olha minha aqui, ferida. Tomé, aqui, coloca a tua mão aqui. Ele comeu diante dos discípulos, Claro. não para mostrar Não que só estava com comeu, fome. mas ele cozinhou também, né? Cozinhou. Olha Quando que ele coisa aparece boa. lá na praia, que Pedro está pescando com os outros, é ele quem está fazendo a refeição lá na praia, né? isso aí. Preparou a fogueira, fez o peixe assado. Opa. E, assim, discutir a humanidade de Cristo é isso, bispo. Né? Às vezes a gente mexe em casa de vespeiro, né? Há toda uma cultura ali, que é não todo um deveria, doutrinamento, que não deveria, né? Tá tudo explícito na Bíblia, é só ler um pouquinho que você vai entender que Jesus, ele foi humano, né? Eu estava discutindo com o Diogo. Diogo, se a gente for discutir humanidade e falar que Jesus comia e descomia, que Jesus pensava e dispensava sendo humano, você vai dar um pinel na cabeça de muito crente que ainda vive um folclore bíblico muito intenso, né? Não consegue desmistificar muitas questões bíblicas porque foi doutrinado a isso. Sim, a gente já lê com imagens internas impressas, Exato. né? Com textos impressos internamente. Exatamente. Já tem essa leitura interna e trazer, desconstruir isso, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? De desconstruir essas doutrinas, essas imagens internas impressas, às vezes é dolorido, é escamoso, sim, né? Dói Bastante. Dói. Nós estamos aqui agora no versículo 16, né, Loide? Versículo 16, o Senhor... Agora, Jesus estava falando de um tempo presente, o tempo é agora. João Batista falava, né, de um tempo futuro, né, o reino virá, né? E agora Jesus diz, o tempo é agora, o reino de Deus já está aqui, mudem de vida. Caminhando pela praia do Mar da Galileia, Jesus avistou Simão e seu irmão, André, pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os. Venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de pescar peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente, eles deixaram seu pai Zebedeu, o barco e os empregados e o acompanharam. Caramba! Olha só, parece que estava tudo já programado no roteiro da vida desses caras, né? Não perguntam nada, atendem a um chamado. Imediatamente. E a hora que eles estavam trabalhando, mas o coração deles era propício. A gente fica tentando arrombar o coração das pessoas, né? Usando retóricas, usando o medo, usando tudo que a gente pode para tentar inclinar o coração das pessoas. E Jesus está mostrando que as pessoas certas estão com o coração pronto. O chamado deles é com tanta simplicidade, não tem confusão, não tem eloquência, tem um chamado. Jesus fez o chamado numa linguagem que eles conheciam muito bem. Vocês são pescadores de peixes, agora serão pescadores de homens. Sim. Isso impacta o coração deles, porque a missão de pescar homens é a missão abraçada sem hesitação. Jesus vai treiná-los, Jesus vai instruí-los, vai caminhar com eles. Já eles estão se deslocando para Cafarnaum, mas eles começam a se deslocar e a caminhar lado a lado com Jesus, sem que houvesse qualquer tipo de estupro à vontade deles. Eles não precisaram ser convencidos, eles já estavam preparados para essa jornada, essa caminhada. Isso vai se dar com os outros também, né? Esse chamado. Nós temos dentro de nós um chamado, nós nascemos para Deus. Todo ser humano nasce de volta para Deus. Todos nós nascemos com um altar dentro de nós. Alguns desses altares estão caídos por causa da própria vida que foram introduzidos nela, né? Altares caídos. Mas ao chamado de Deus,
esses altares começam a se erguer. Somos casa de Deus, habitação de Deus. E ao ouvir a voz, e ao ouvir o chamado, cara, eu tentei resistir durante alguns anos, mas chegou um momento que não deu mais para resistir ao chamado. Há um momento em que não dá mais para resistir. Sua voz, ela se sincroniza, ela entra no tempo divino e o chamado então nos alcança. Todos nós fomos programados para estar de volta a esse encontro que muda a nossa vida, muda a nossa trajetória. Caminhando, vejo ele impactando os caras no seu cotidiano. Jesus não montou uma congregação, não montou uma tenda, foi no caminho, foi caminhando, foi indo, que é o grande chamado dele, né? Indo por todo mundo, fazer discípulos. Pessoas tão simples ali, né? Sim. Seu cotidiano, né? Então, Jesus chama qualquer um, basta estar de coração aberto. Sim. É. E os corações se abrem, Lloyd, por um movimento do Espírito de Deus na vida da gente, né? Isso A gente mesmo. volta falando sobre isso logo depois do nosso intervalo. Ok. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Muito bem, gente, esse é o último bloco da nossa programação, esse é o programa Café com Bispo, e nós estamos marcando aqui a data do dia 12 de abril, uma quarta-feira, às 19h30, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, onde fica o nosso auditório. Vamos estar recebendo, vindo de Jerusalém para estar conosco, o Dr. Bert Denison e a doutora Debbie, que vêm compartilhar conosco a palavra do Evangelho, o propósito esquecido da igreja. Será um tempo de alta reflexão para nós. Se você é amante da palavra e deseja estar conosco, está aí o endereço, Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Quero convidar você para estar conosco nessa quarta-feira, 12 de abril, a partir das 19h30. Bom, nós estamos estudando o livro de Marcos, a perspectiva de Marcos do Evangelho, ouvido por Pedro, por Maria e por tantos outros discípulos. Marcos decide ali pelos anos 50 escrever sobre a história de Jesus e deixar esse registro na história para que nós tivéssemos uma compreensão mais aclarada sobre Jesus. Marcos ele é extremamente objetivo na sua colocação, não dá muitos rodeios, não começa falando sobre a genealogia de Jesus, ele vai direto ao ponto. E nós estamos aqui nesse chamado dele para constituir os primeiros 12 discípulos que vão percorrer com ele a sua jornada pela terra durante esse período de 3 anos, ministrando o Evangelho, salvando gente, curando gente, transformando a vida de uma multidão de pessoas. E nós paramos exatamente aqui, quando os filhos de Zebedeu, que também eram pescadores, estavam ali lavando as redes, né, pensando na vida. Jesus chama e eles vão seguindo Jesus rumo à cruz, rumo à ressurreição. E eles agora vão sair ali da Galileia, né? E entrar em Cafarnaum. Vão entrar em Cafarnaum, perfeitamente, vão entrar em Cafarnaum. E agora a gente vai proceder à leitura e fazer o comentário devido sobre essa entrada de Jesus em Cafarnaum com os seus primeiros discípulos, né? Podemos ler, Lloyd? Versículo 21. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, Jesus logo foi para a sinagoga e passou o dia lá, ensinando. O povo ficou admirado com o seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas e as citações usados pelos líderes religiosos. Vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho. Olha só, Jesus vai começar a desmistificar.
ele vai usar as palavras para ressignificar. Tem um texto do livro de Mateus que nós lemos, que ele diz assim: vocês já ouviram o que foi dito na antiga aliança. Amem seus amigos. E o mandamento implícito: odeiem seus inimigos. Eu quero ressignificar isso. Amem seus inimigos. Jesus é o grande ressignificador. Ele vai direto à intenção original. E ele vai começar a mexer em assuntos que vai bolir com aquele sistema religioso que usava os textos de Moisés para manipular a vida das pessoas. Isso vai começar a gerar um grande conflito, que é o grande conflito que vai percorrer história adentro, porque ele vai estar ressignificando aquilo que disse Moisés e como sustentavam essa fala de Moisés pelos líderes religiosos da sua época. Ele vai mexer no vespeiro, Cláudio. Verdade, bispo. Eu entendi assim no texto que as pessoas, quando Jesus começou a pregar em Cafarnaum, né, no dia de sábado lá no templo, as pessoas ficaram maravilhadas. Maravilhadas, né? Uma palavra vigorosa, ele com significância, isso de forma intensa, né? Eles começaram a comparar a doutrina que os escribas e fariseus pregavam até então com a mensagem de Jesus. E houve aquela comparação. E eles perceberam que o modo que Jesus ensinava era um modo totalmente diferente. Né? Tinha conteúdo, objetividade, isso impressionou eles. Né? Sem sofisma. Exatamente, por causa da diferença dessa pregação, dessa fala com aquilo que os escribas ensinavam. Né? Talvez eles pensaram assim, poxa, os escribas vêm e traz um ensinamento fundamentado na palavra de outros escribas, de outros fariseus que antecederam eles, mas Jesus não. Ele estava ali trazendo uma palavra com uma autoridade que eles entenderam que vinha diretamente de Deus. E isso fez a diferença. A maravilha deles, poxa, quem é esse que prega? Qual autoridade? Alguns diziam assim, né? Com que autoridade este fala essas coisas? A palavra dele é diferenciada. Jesus fez a diferença ali. Aquilo que é novo, às vezes a gente se bitola tanto com doutrinas, às vezes vãs, e se esquece que o fundamento da palavra que nós temos que levar é o fundamento vindo de Deus. De Deus. Jesus levou e fez essa diferença. Ele o ensinamento talvez não vou dizer assim, foi um ensinamento novo, foi um evangelho novo, foi uma palavra nova, com um fundamento igual, talvez. Né? Na palavra do Antigo, ele pregava na sinagoga, na palavra do Antigo Testamento. Mas ele trouxe ele remodelou isso. Ele tirou do fundamento dos homens. Tirou a essência, né? E botou esse aqui é o fundamento de Deus. Aqui está a diferença. O que eu vos falo daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivo, daquilo que vem do reino de Deus. É interessante que Jesus colocava verdades insofismáveis. Insofismáveis, né? Exatamente. Porque o que é um sofisma? É uma ideia engenhosamente criada a partir de um ponto que não necessita ser verdade. Mas ele é montado. O raciocínio é muito bem montado. A linha de raciocínio está correta, mas o fundamento está equivocado. Então, sofismar é criar uma ideia fantasiosa a partir de uma verdade distorcida. O sofisma produz distorções. É por isso que Jesus entra, a partir dos sábados, para ensinar verdades insofismáveis. E era tão segura e tão confiante que produzia esse nível de satisfação nas pessoas que estavam ouvindo. E ele começa a chamar a atenção. Porque o que ele vai fazer? Ele vai desarmar esses gatilhos, essas armadilhas históricas montadas pelos religiosos a fim de manipular a vida das pessoas.
Jesus nunca foi um manipulador de pessoas, ele era um libertador das pessoas. Exatamente. Ele promovia as pessoas, ele dava às pessoas liberdade. Né? Só esse ponto aqui para a gente começar, mas a gente já vai lá para o versículo 23, né? Versículo 23. É interessante aqui como Marcos, ele sempre está trabalhando nos textos com advérbio de tempo, de repente, imediatamente, né? Uhum. Nessa época, ele vai sempre começando assim, é muito interessante. E aqui ele diz, de repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado, que gritava: "O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o Santo de Deus e veio aqui para nos destruir." Olha só. Olha a perturbação mental que esse cara tá. Olha a perturbação mental. Olha o que é que essa verdade insofismável fez na mente desse cara. Suscitou um impacto e ele veio, você veio aqui para destruir a gente. Não, Jesus não estava ali para destruir ninguém. Ele estava para ressignificar a trajetória da vida. Ele estava ali para trazer luz às trevas. Mas eles estavam tão arraigados às trevas que desorganizá-los, né? Seria assim: eu estou perdido agora. Depois de ouvir o que você disse, eu estou perdido porque eu me apoiava em todos esses sofismas. Eu estava aqui apoiado em todos esses textos que os religiosos... Não é? E ele se levanta perturbado. Por que perturba? Gente, conhecer o Evangelho é, de certa forma, perturbador, porque arranca as muletas da gente, arranca os apoios da gente, ele nos deixa livres na vida. E olha só, a liberdade, ela é muito perigosa, né? Tem pessoas que não suportam a liberdade. Aqui fala que aqui tinha um povo admirado, mas no meio do povo admirado tinha o perturbado. E todos estavam dentro do templo, né? Todos ali, na mesma comunidade. Ele foi enviado por Deus, mas está perturbado. A liberdade, bispo, eu entendo nesse texto, que quando você promove liberdade através da palavra fundamentada dentro da autoridade divina, causa um reboliço. Sim, claro. Vai causar um reboliço. Causou um reboliço. Como o irmão Lloyd falou, as pessoas começaram a se maravilhar, mas ao mesmo tempo Jesus começou a incomodar. Claro. Na mesma proporção que ele maravilhou aqueles que estavam ali com a palavra, com a autoridade advinda de Deus, ele começou a perturbar também alguns outros que estavam ali. Claro. Ao ponto de que houve uma manifestação contrária àquilo que ele dizia. Sim. Entendeu? No texto diz assim, de repente, um se levantou e disse: "O que tu está fazendo entre nós? O que tu veio fazer aqui?" É que a religião estava produzindo santos, estava produzindo endemoniados. Né? Olha o que Jesus vai dizer. Olha a palavra de Jesus, Lloyd. Jesus ordenou: "Quieto, saia dele." O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Pronto, olha só o que a religião estava fazendo. Demônios quietinhos, que diante da luz e da verdade, não é? Né, da mensagem anunciada, ele se agita, tirou a gente do conforto, você vê, destruir a gente. A gente estava tão bem até aqui. Olha como a verdade liberta. Mas estavam escondidos atrás da religião. Atrás Esse cara está lá na sinagoga. Exatamente. Está lá dentro, ouvindo todo sábado o discurso dos e quem sabe projetando lei, né? Um discurso, né? Com engano, com falsidades, com mentiras. O que tu veio fazer aqui? Me tirar desse status, dessa plateia, interromper o meu fluxo de sucesso, hein? Libertar os encarcerados. Opa! Cara, é incrível. Ele está ali na sinagoga e pelo que se deriva do texto, esse cara era frequentador ali.
Bispo, enquanto eu continuar, enquanto eu conseguir, não vou continuar, enquanto eu conseguir manter os meus ouvintes, né, ali enclausurados, presos numa vã doutrina, para mim está tudo bem. Mas se porventura os meus ouvintes começarem a escutar uma voz diferente, uma voz que clama no deserto, um som diferente, que proporcione a ele liberdade, aí eu vou ficar incomodado. E tem alguém aí trazendo conhecimento que não é para ser trago nesse meio aqui. Tem alguém aí trazendo liberdade através de uma palavra que nós até então até poderíamos até saber que ela existia, mas mantemos oculto para que eles continuassem escravos da minha doutrina. Aí eu vou me incomodar. Cara, é incrível como esse sistema religioso, estou me detendo aqui no texto, esse sistema religioso, ele alimenta demônios, ele sustenta a convivência, e o evangelho vai desendemoniar. Essa igreja aqui ficou dividida, hein? Dividiu Claro, a igreja. Claro, dividiu a congregação, né? Dividiu, hein? Dividiu a congregação, porque a palavra trouxe luz à escuridão. Cláudio, não são poucos aqueles que se escondem atrás da religião. E o evangelho, ele desnuda aqueles que usam a religião para se esconder. E o evangelho, ele revela-nos exatamente como nós somos, que é a única chance da gente mudar de vida. Se a gente for ficar usando a religião para nos ocultar, para nos esconder, pode ser que a gente esteja alimentando uma legião, um covil de demônios, né? Então, é triste, mas ao mesmo tempo a gente vê a manifestação da graça divina. Eu acho bem... tem um ponto interessante aqui, né, a respeito dessa manifestação, é que ele fala por si, na primeira fala, ele fala por si mesmo. Quando ele diz o que veio fazer aqui conosco Jesus, e depois falar através do espírito imundo que habitava dentro dele. Nos destruir, né? Nos destruir, né? O que veio fazer aqui Jesus, no outro diz o que veio fazer aqui Nazareno, você é o santo de Deus, e veio aqui para nos destruir. Pronto. Primeiro ele fala da sua opinião, do descontentamento, porque Jesus ele foi contra o doutrinamento, e depois houve a manifestação do próprio demônio que habitava dentro dele. E diz, você veio aqui nos destruir. A verdade, ela destrói doutrinas vãs. A verdade em Cristo realmente é para abalar o sistema, né? E quando o sistema ele se sente abalado, ele vai tentar de todas as formas calar a voz dessa verdade, de todas as formas. E a gente pode ver isso, estou vendo nos tempos de Jesus, e isso a gente pode ver também nos nossos tempos da nossa igreja contemporânea. Acontece a mesma coisa. Quando alguém traz uma palavra que liberta, e esse sistema é abalado, aqueles que se sentem incomodados vão tentar de todas as formas calar essa verdade, essa palavra. E se a gente for analisar, é o que mais acontece. Cara, assim, é que não acontecia nada naquelas sinagogas. E agora os caras estão espantados. Olha só o que diz o versículo 27, não? Aqui a reação dos ouvintes, né? Os ouvintes, impressionados, cochichavam entre si. O que está acontecendo aqui? Um novo ensinamento com demonstração prática? Ele consegue calar espíritos demoníacos, imundos, e ainda os expulsa. A notícia correu rapidamente e todos na Galileia ficaram sabendo do incidente. Então, é exatamente isso. Não acontecia nada naquela congregação. Nada. Era só manutenção que se fazia. Quando Jesus chega, produz esse espanto. Cara, o que é isso? Ele nos ensina com prática, né? Treinamento. Treinamento. Tá aí, as coisas começaram a acontecer. Isso produz um auê. Um auê. E a notícia vai se espalhar por toda a Galileia. Não tem jeito, né? Ninguém cala. Não. Ninguém cala.
A manifestação do evangelho. E até então ali não tinha... Ninguém conseguia identificar os demônios que estavam dentro daquela sinagoga ali, né? Uhum. Tanto que depois o povo vai dizer, eles expulsam espíritos, né, imundos, né, cala espíritos demoníacos, imundos e ainda os expulsa, né? Porque aquele cara nunca tinha sido identificado? Não, como você falou, nada acontecia. Não, né? claro Tava tudo que a não. mesma coisa, acontecendo, não tinha uma normalidade. Os demônios estavam de boa ali. Estavam de boa, né? O vespeiro ainda não tinha sido atiçado, né? Mas estava de boa ali, então pronto, vamos tocar o barco, mas chega alguém com uma mensagem diferente, alguém luz no meio da escuridão, né? Escuridão intelectual, sei lá, doutrinária, e Jesus fez a diferença, mexeu no vespeiro, e agora tem demônio aqui, né? Agora, então não tinha, agora tem. Vamos ficar E atentos. esse aí está expulsando. Até agora ninguém tocou nele e tal, tá tudo certo, ele vai se deslocar, como sempre ele está caminhando, né? E ele vai lá para a casa de Simão e André, versículo 29. Eita, né? Jesus. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, acompanhado por Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, ardendo em febre. Informado disso, Jesus foi até onde ela estava, pegou-a pela mão e a fez levantar-se. Tão logo a febre a deixou, ela foi preparar o jantar para eles. Olha que coisa linda, cara. Gratidão total, né? Jesus em ação, né? Jesus Marcos em ação. é muito assim específico. Ele coloca Jesus todo o tempo em movimento, né? Em ação, trabalhando. Isso é muito legal. Sim. Assim, uma piada... Não vou falar não. Eu ia contar uma piada de mau gosto aqui, mas é melhor não tocar. Não. Não, vamos deixar quietinho aqui. Olha que coisa interessante. A manifestação de gratidão dessa mulher não fica nas palavras. Ela se levanta e vai preparar o jantar. Ela vai demonstrar. Porque gratidão não é uma dívida. Gratidão é um reconhecimento. E essa mulher está reconhecendo o que Jesus fez com ela. Jesus não foi para um restaurante chique, ele foi para a casa de Simão. E lá ele se depara com essa cena. Uma cena que vai mudar aquela noite para aquela família e até para Jesus mesmo, né? Talvez não tivesse um jantar lá, né? Mas aquela mulher se vê tão impactada com a presença de Jesus que ela não pode ficar quieta. Era a sogra de Pedro. Sim, bispo. a sogra dele. E Pedro iria acompanhar Jesus agora no ministério. Imagina deixando a sogra doente. Imagina deixando logo a sogra, a mãe da esposa doente, e seguir o falatório que iria se espalhar naquela comunidade. Olha que falta de Pedro foi embora e responsabilidade. deixou a casa desse jeito, a casa, a esposa sozinho e com a mãe doente, e resolveu seguir um homem que nem ele conhece tanto assim. Imagina. Então Jesus é aquele que quando ele nos chama, ele quer que nós deixemos a nossa casa tudo em ordem, da mesma forma como Paulo disse para Tito, eu estou te deixando aí, para que tu deixes as coisas tudo em ordem. Então, Jesus fez isso aqui. E aquela mulher levantou-se tão grata, foi preparar um jantar. Eu queria até saber qual era a receita. Deve ter sido peixe mesmo. Um peixe. Peixe seco com farinha. Ela sabia que Jesus gostava de peixe. Não tinha açaí, mas tinha peixe seco, né? Vamos fazer, estamos terminando o programa, mas vamos completar até o versículo 34. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, foram trazidas a ele pessoas doentes e afligidas por espíritos malignos. A cidade inteira fez fila na porta da casa. Ele curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam sua verdadeira identidade, mas ele não permitia que se pronunciassem. Pronto, não fazia entrevista com nenhum deles, né? Não mandava abraço para ninguém. Ele estava ali. Olha o que desencadeou a cura dessa senhora. Se desencadeou numa sucessão de pessoas, porque assim, todo mundo ficou sabendo, uma aldeia. A cura dela e
a questão da manifestação do demônio lá no templo. Sim. Né? Você pode ir no texto que traziam pessoas endemoniadas com espíritos malignos e doentes. Né? Então, a repercussão disso que aconteceu com Jesus, tanto na casa do fato, lá no templo, quanto na casa de Pedro, na cidade, foi imensa. E as pessoas fizeram fila. Né? Começaram a trazer. Não, ele lá expulsa demônios e cura enfermos. Faz fila mesmo. E a alma atormentada fala que ele aqui dava alívio à alma atormentada. Sim, a presença de Jesus traz alívio à alma atormentada. Porque é a presença que nos conecta. Sim. Né? Eu estava falando sobre oração outro dia e estava dizendo que oração são momentos de eternidade, que nos conecta com a eternidade. Estar com Jesus é estar conectado com a eternidade, é ter paz e sossego para a nossa alma. Jesus é a salvação. Ele nos conecta diretamente com a eternidade divina. Gente, estamos terminando o programa de hoje. Falta um minutinho exatamente para a gente terminar. E eu quero terminar lembrando a você do dia 12 de abril. É uma quarta-feira, às 19h30. Nós temos encontro marcado aqui na Igreja da Colheita, com a presença do Dr. Barry Dennison, vindo de Jerusalém para compartilhar a palavra conosco. Eu estou convidando você, é um oásis aí no meio da semana, uma quarta-feira, que não é nem nosso hábito, mas quarta-feira às 19h30, dia 12 de abril, um culto formidável, um culto maravilhoso, onde a gente vai tratar do propósito esquecido da igreja. A gente vai estar dando um retorno à nossa missão original. Você não deveria perder. Se eu fosse você, eu estaria aqui conosco para participar desse encontro maravilhoso. Já estamos chegando no finalzinho. Eu quero terminar aqui desejando um domingo de paz. Às 19 horas nos encontramos novamente na transmissão pela Rádio 92.3 e em transmissão também ao vivo pelo YouTube a partir das 18h30. Um feliz domingo para você, bom almoço para todos e até logo mais. Até logo mais. Que Deus abençoe vocês. Shalom.